Olá, bom dia. Hoje, hoje é uma quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, são 6h08 da manhã. E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos falar. Eu desejaria, talvez necessitasse, quem sabe almejasse. A questão é do que nós vamos falar. Do que nós vamos falar. Nós poderíamos falar de uma andorinha que está a voar, de um pássaro preto que está a chegar, de um urubu que resolveu repousar, da vida que cada um é capaz de levar, considerando as possibilidades de cada um poder retratar aquilo que realmente desejar. E do que especificamente eu estou a falar? O específico. Vou me lembrar das aulas. Vou me lembrar das aulas de prática. Sim, você poder visualizar um objetivo e poder colocar esse objetivo como um plano de aula para você dar. E por que isso pode importar? E a questão é você saber de fato o tempo você usar para você nenhum prejuízo carregar, tendo que você solucionar, não, repatriar, não, alongar, não, o não e o sim. Isso quer dizer que você precisa dividir as coisas que estão por vir, para não causar nenhum tipo de empecilho para aquilo que você esteve a definir como bom para si. Assim, Deus esteve a me pedir para que eu usasse essa chavinha aqui. Santo. Uma chavinha que eu lutei muito para possuir. Então Deus me disse que era o momento de pegar e trazer essa chavinha para mim. Da forma como estava ali. Santo Deus. Sem prejuízo. Sim, para mim. Então eu fui, sim. Eu fui buscar a caixa da emergência. Sim, porque não é uma coisa simples de pegar, não. Não é uma coisa que a gente prepara assim e vai deixar lá e todo dia você vai olhar, calcular, fazer plano de um dia poder precisar. Não, não, não. Era o plano de aula. O plano de aula que eu teria que traçar para a estagiária poder, sim, o seu objetivo alcançar sem nenhum tipo de prejuízo para as aulas que tanto esteve a mastigar como alimento propício para o objetivo geral se conquistar. A caixa de emergência. Eu logo entendi que seria a caixa da ciência. Saí a caminhar, lembrei da música. Sim, a música costumeira, sim, que cada nordestino com toda certeza esteve a escutar.
Sim, na época em que o céu costuma iluminar com as mais tenras estrelas do lugar. Foi nesse momento que eu vi São João Batista me chamar. Estava ele vestido de uma maneira espetacular. Eu poderia pegar o meu queixo e assim segurar. Sim, para a beleza de São João Batista. Não me... O quê? Se não me espantar. Segurei aqui. Ali ele estava como um santo que todo nordestino sabia festejar. Cada coisa linda que o Nordeste esteve a dar. Era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu tinha que colocar a mão no queixo, admirando a beleza que o Nordeste sabia realizar. Mas eu não podia. Naquele momento, o meu objetivo desviar, eu tinha que a caixa da emergência buscar. Mas por que não? Por que não acreditar que a caixa de emergência estava ali naquele mundo que o São João estava a me mostrar? Por que duvidar do santo festeiro, mais festeiro e mais festeiro, mais festeiro que o Nordeste esteve a buscar? Naquele momento, eu vi Lampião se aproximar. Santo Deus, eu poderia até deixar as minhas pernas trêmulas. Eu poderia, de fato, até procurar um lugar para sentar, tirar minha mão do queixo, qualquer coisa assim. Mas a figura de Lampião era única. Única, única, única no lugar. Chegando. O mais emblemático mesmo é que naquele momento, diante de Lampião, eu vi cada estrela se apagar. Foi se apagando devagar, mas Lampião só tinha um olhar. Não conseguia ver mais nada, a não ser a Maria Bonita que ele estava a enxergar. Eu fiquei olhando, tentando encontrar alguma coisa para eu poder identificar. Mas São João lá, lindo no altar, as estrelas apagando devagar. Lampião a se aproximar. Naquele momento de cunho espetacular, Corisco resolveu gritar: Santo Deus, eu tinha que aquele momento vivenciar, eu estava assim tão prestes. Mas Corisco chegou e chegou, me trazendo. Era aquilo que eu queria encontrar. Eu não sei por que Corisco resolveu se antecipar e colocou a caixa de emergência lá. Sim, diante do meu olhar. Mas naquele momento foi que eu pude um leve pensamento buscar. Havia algo singelo em tudo aquilo que o Corisco foi capaz de realizar. Que as estrelas que estiveram a se apagar na medida em que Lampião esteve a se aproximar, foram acendendo. Era como se uma igreja inteirinha estivesse a se formar. E Maria Bonita, Maria Bonita finalmente esteve a chegar. E Lampião, Lampião.
Lampião, com toda certeza, esteve mesmo a conquistar o coração mais perfeito daquele lugar. Puxa vida, que representação bonita era aquela que o Corisco estava a me mostrar. Ele era o cantador de quadrilha mais espetacular. E eu, com a caixa de emergência a pegar, colocando do jeito que Deus esteve a me solicitar, desabei. Sim, desabei a chorar. Santo Deus, eu não podia imaginar que eu pudesse, naquele momento, me deleitar com o que o Nordeste tinha para me dar. Coisas que muitas vezes a gente nem tinha. Como acreditar? Mas era a caracterização perfeita de uma coisa que a gente até poderia mesmo duvidar, mas qualquer um que soube o Nordeste amar, se vestiria a caráter para Maria Bonita conquistar. Santo Deus. Era perfeito. Não tinha como eu nada mudar, nada. Corri para com Deus estar. Trazendo no meu olhar a cena perfeita que Corisco esteve a preparar. Para naquele momento, o meu coração até Deus esteve a sentar, puxou um banquinho devagar e disse para eu tomar um pequeno gole de chá. Santo Deus, fiquei pensando na beleza que é você poder tomar chá com a presença de Deus, a conversar sobre a cena perfeita que Corisco esteve a preparar para Lampião com Maria Bonita estar. Eu não poderia encontrar nada mais perfeito. Sim, eu não poderia dizer que não era do lugar, já que se vestiu a caráter só para naquele momento ali se encontrar. Santo Deus. Com Deus a tomar chá, passamos a separar, sim, os instrumentos da caixinha de emergência. Santo Deus. Peguei cada coisa devagar. Sim, era necessário limpar, esterilizar, passar por aquele processo todo. E nada melhor do que fazer aquilo tudo com Deus. A conversar entre uma coisa e outra. Um gole de chá. A questão é que eu queria aquilo, quer dizer, eu queria falar de cada detalhe, de cada coisa. E o tempo realmente esteve a passar. Mas Deus pegou o tempo e resolveu o tempo condensar. Assim, não poderia todo um tempo ocupar, não teria tempo para todo esse tempo trabalhar. Deus então me disse, vamos de fato a caixa de emergência separar. E vamos ofertar para os 2 santos que você esteve a buscar como, vamos dizer assim, amigos e amigos, de cunho assim, tão particular. Fiquei pensando na ordem.
Foi naquele momento que eu me lembrei do que o divino disse, esteve a me falar, quando um certo caixão iria passar e aquela coisa toda esteve a me angustiar. Ele me disse: a ordem dos fatores não altera a soma. Corre, 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 faça e faça. O que você desejar, eu tenho certeza que painho, painho, não vai se incomodar. Foi assim que eu pude, de fato, alguma coisa mudar para, sim, para o dono poder, de fato, ter tempo suficiente para ali, com a família estar, buscar um entendimento assim mais propício de lá. E foi uma coisa maravilhosa e nada esteve a mudar, mas a coisa estava lá. Ah, santo, santo! E o que foi que esteve? Ah, não, foi isso. Aí naquele momento, tendo que a caixinha de emergência separar, sim, pegar ali uma parte para aqui, outra parte, fiquei pensando em como os instrumentos organizar. Uma parte eu teria que, de fato, ofertar para o único apóstolo. Sim, aquele que realmente fazia parte do meu lado. E aquele que eu poderia até santificar, sim, como um homem bom do lugar. São João Batista. São João Batista. Era único. Único e único e único dentro daquele universo tão maravilhoso de estar, a ponto do Nordeste inteirinho levar. Aí eu fiquei pensando. Não, eu fiquei pensando assim. Olha, se eu com São Paulo estive apaziguando, a ponto dele na minha casa estar tomando assim uma proporção que eu nem estive mesmo a imaginar, tomando conta do lugar, uma coisa assim. Eu nunca nem ouvi dizer que a gente pode entrar assim na casa da pessoa e tomar conta desse jeito, mas ele já se sentiu assim tão à vontade, até deitou no sofá para uma pestana tirar. Tudo bem, tudo bem. Eu não vou, de fato, me incomodar. Eu disse para ele que ele podia, de fato, se espalhar, não posso reclamar. Mas e São João? Não, eu fiquei pensando assim, oh, meu Deus, São João Batista esteve a se acostumar a entrar e conversa aqui, conversa e põe uma coisa aqui, tira do lugar. Às vezes eu coloco uma coisa aqui, vou procurar, já não está, ele já pegou para usar, já colocou em outro lugar e a coisa assim. E a cara quando eu chego e aquela coisa toda, eu fico a procurar e às vezes eu reclamar, pronto, os dois. O quê? Os dois resolveram me visitar. Aí ficamos nós três com Deus a conversar. Procurando de fato uma maneira melhor do instrumento. Sendo os instrumentos assim separados, já que Deus o tempo esteve a condensar. Não tinha tempo mesmo para poder alastrar, pensar essa coisa toda. A decisão tinha que ser assim, pá, pá, pá. Aí cada um, sim, tomando uma xicrinha ali de chá. Cada um começou a pegar parte da caixa, outro pegou outra parte da caixa, separando. Não, pega essa para você e tal, separando, foi separando. No fim, gases esteve restando. Gases estiveram? Gases estiveram, vamos corrigir. Os linguarudos sabem como é que é. Gases estiveram restando. E foi. Foi aí aquele monte de gases. Pronto. Quando sobrou aquele monte de gases, aí eles estiveram me falando. Já que sua parte você esteve executando, as gases estiveram separando. Você sabe que o morto esteve ressuscitando. Eu sei que você com ele nunca esteve se dando. Mas como a gente precisa nesse momento se concentrar no que Deus esteve a realizar. Volte lá. Voltar? Sim, tinha tanta gases no lugar que eles resolveram as mãos juntar e
juntou ali aquele monte de gases e disse para mim: devolve. Diga que na sua casa ele não vai entrar. Essa possibilidade é nula. Nem você, nem nós. Nós não queremos ele também nesse lugar. Devolva. Devolva todas as gases que ele esteve ali a enviar. De uma maneira muito, muito, muito dolorosa. Da gente de fato aceitar. Santo. Eu não estava a esperar não que eles dois me fizessem algo assim. Tão inesperado. Tal qual ali o espetáculo pocurisco preparado. Eu olhando para cada um, tentando encontrar um meio de poder voltar e devolver. Mas eles estiveram a me falar: não deve se preocupar. Com covardes, a gente não deve se preocupar. Ainda que ele seja o ressuscitado do lugar, eu tenho certeza de que você, assim que chegar, não vai restar nem sombra do covarde no lugar. Eles tinham razão, mas havia uma certa consideração, é verdade. Foi então nesse momento que chegou, sim, uma certa montanha de elevação. Santo Deus do céu! Quando a montanha de elevação esteve a chegar, Deus esteve a me falar: olha, Maria de Cássia, eu entendo que você sempre esteve a respeitar o que por ali esteve a se dar. Mas é hora de você ali entrar e depositar as gases, todas as gases que eles estiveram a usar para a sua vida amarrar e você não ter uma chance sequer de respirar, nem aqui nem acolá. Santo Deus, fui caminhando devagar. Deus me disse para trás eu não olhar. Eu tinha dois, para na linha do tempo estar e cuidar da caixa de emergência como deveriam realizar. Fui caminhando, sem para trás olhar, mas me defrontando com cada coisa que cada um esteve a me dar. E o bolo de gases, Ave Maria, começou a desenrolar. Parecia um caminho que eu estava a deixar. E quando cheguei na porta do sepulcro, restando um punhadinho de gás, olhei devagar. O ressuscitado pessoalmente esteve a se jogar de uma maneira tão difícil de encarar, que eu disse para ele: é verdade. É verdade que se eu um dia pudesse contar toda a maldade que você um dia esteve a me dar, é claro que ninguém iria acreditar. Mas como eu costumo acreditar naquilo que a minha verdade costuma me ofertar, eu compreendo mesmo as dificuldades que é ter que voltar para ser podre
nesse lugar. Mas como podre eu nunca quis ficar. Nem quis que ninguém podre pudesse realmente ficar. Eu, eu vim, eu vim mesmo lhe ofertar. Sim, uma oportunidade de você, pelo mesmo caminho, você passar. Aquele que você fez questão de preparar para toda a minha vida aqui se enrolar. Olha, não deve se preocupar não. O caminho Deus esteve a marcar com as gases que você esteve a usar para cada ferida ocultar, fazendo de conta que você tinha coisa boa para me ofertar. Mas como eu não posso a sua carga carregar, é justo. É justo. E é muito justo mesmo eu colocar a sua carga nesse lugar. Diferente do que você estar a imaginar, eu não vou nem sequer uma única palha pegar em prejuízo da vida que você esteve a levar. Mas como você mesmo resolveu essa vida desperdiçar, não sou eu também que vou a sua vida buscar. Santo Deus, não foi assim uma coisa simples, não, de realizar, mas Deus sempre esteve a me falar. Sim, Deus sempre esteve a me falar. Olha, Maria de Cássia, as pessoas podem qualquer coisa realizar. Seja no privado, no público e até naquilo que podemos buscar enquanto coletivo. Mas isso não tira nossa visão da vida que estivemos a levar, considerando as pessoas que por ela esteve a passar. E se o ressuscitado desse jeito esteve a se comportar, é justo você devolver para ele tudo aquilo que ele esteve a lhe dar. A partir do momento que os olhos dele estiveram a lhe alcançar, desejando aquilo que não caberia a ele realmente desejar. Santo Deus, confesso que não é uma coisa simples. Não é. A gente dar a César o que é de César, a Deus e o que é de Deus. Sim. Não é fácil você numa sala entrar sabendo que a tua vida ali pode ficar e você apenas ser mais uma múmia no lugar. Não queria mesmo arriscar. Era justo ver Lampião e Maria Bonita no altar. Por quê? Por que não aceitar, sim, o que eles tinham para me dar? Depois de tanto trabalhar, um plano de aula, edificar, cada parte conquistar, por que sofrimento prolongar? Ainda que fosse arriscado,
Era muito arriscado. Era mais arriscado do que você poderia imaginar. Mas Deus estava lá. Era o perfeito do lugar, me dando a ciência de como no ressuscitado chegar. Era só eu devolver todas as gases que ele esteve a usar para um certo corpo e locutar. Santo Deus. Não foi fácil olhar para o ressuscitado da maneira que ele jamais, jamais iria desejar. Mas sendo ele alguém, sim, que eu teria mesmo que considerar, sim, como parte do lugar, olhei como uma criança deve realizar, buscando a pureza que todo ser humano é capaz de manifestar. Eu tive até vontade de chorar. Eu nunca pensei que aquele homem que na minha casa esteve a entrar, usando o nome de irmão Bertiliotti, pudesse no chão ficar como um feto a vomitar. Foi difícil ver o irmão Bertiliotti naquele momento, daquele jeito, tão, tão pequeno. Não é uma coisa simples da gente realizar. O irmão Bertiliotti, quando na minha casa esteve a entrar, ele tinha uma rigidez no tratar. Era uma coisa até difícil. Ali. Mas ele também tinha uma certa agilidade. Sim, ele sabia transformar aquela rigidez numa certa doçura. Quando alguma coisa saía assim fora do lugar e ele queria mesmo organizar. A gente não pode mesmo simplesmente não enxergar as partes e saber separar. Penso que o irmão Bertiliotti esteve a gostar de ser uma coisa a se diferenciar. Nessa posição que ele nunca esteve mesmo a imaginar. Lidando com pessoas de outro patamar. Ele lá e nós cá. Da forma como esteve a se dar. Já que ele passou a morar no mesmo lugar. No mesmo lugar. É difícil de explicar? É difícil, mas é a realidade. É a verdade do que esteve a se dar. É convivência no dia a dia.
é a gente entrar para um plano, a gente poder conquistar e ao longo do caminho a gente não conseguir mais o objetivo geral alcançar. E o tempo todo querer o específico buscar para de algum modo se livrar daquilo que não consegue mais realizar. E foi assim que esteve a se dar. É como você sair de um lugar para em outro chegar e no meio do caminho você não saber mais se vai ficar ou se vai voltar. Isso esteve a se dar com o irmão Bertilioti. Ao ponto de naquele momento Feta ele virar, passando a vomitar, vomitar, vomitar. E não era uma cena como a de Corisco, não. Porque Corisco esteve a preparar para o meu coração alegrar. Não. Era a realidade em ebulição. Eu não tive nenhuma dúvida. É difícil a gente, de fato, ter coração de elevação. Penso que o irmão Bertilioti não tinha noção. Sim, não tinha noção de que aquela seria uma situação de muita complicação. Mas como eu devo mesmo voltar, tendo como entendimento que tudo aquilo que eu estive a realizar não foi ficção nesse lugar, eu pude com o irmão Bertilioti naquele momento me apaziguar. Era importante. Era importante. Ele tinha nome que eu deveria considerar. Não por ser o ressuscitado, nem amigo de alguém de lá. Não era por isso. Ela era pelo aprendizado que a palavra esteve a me dar. Era pela oportunidade de no sepulcro você estar. Todas as gases você terá e você contigo mesmo lidar. Era um aprendizado precioso. E se alguém tinha tanto para ofertar, por que, de fato, desconsiderar? Por mais que prejuízo ele esteve a me dar, deixei todo o prejuízo com ele no mesmo lugar. Mas pude me agraciar do que Deus foi capaz. Quer dizer, do que Deus pode, é melhor assim falar, do que Deus pode sempre nos dar. Portanto, eu me sinto livre e livre e livre para de qualquer um falar dentro daquele patamar. E hoje eu fui realmente
algumas coisas realizar, com o compromisso de todas essas gases tirar, para com o irmão Bertiliotti me apaziguar e dizer para ele que não existe a menor possibilidade, dele me enterrar com as gases que ele esteve a usar para muito me prejudicar. É sem chance. Sem chance e sem chance. E se é assim, eu me sinto bem por poder dividir o que realmente aconteceu aqui. É simples assim. Então, eu posso mesmo me dividir antes de, depois de, mas é sempre falando a verdade de mim. Porque o irmão Bertiliotti é uma realidade aqui. Com todos os textos. Que eu escrevi naquele tempo que ele esteve aqui. E eu sinto muito mesmo por ser assim. Eu jamais iria desejar ver o irmão Bertiliotti assim. Jamais. Porque uma parte dele, sim, eu conheci. E a outra parte, Ave Maria, também eu conheci. Mas como criancinha, aqueles dias eu vivi, foi muito difícil ver o irmão Bertiliotti daquele jeito ali. Já que Deus esteve a me pedir para a mesma roupa vestir, aquela que o irmão Bertiliotti deu para mim, quando se referia como uma filhinha, se referia como se eu fosse uma filhinha dele. Ele não esperava que eu pudesse estar ali com aquela mesma roupa. É a de Elizabeth Maria. Foi difícil para mim, muito triste para o irmão Bertiliotti. Mas eu cumpri com ele e para comigo tudo aquilo que, com toda certeza, foi me pedido pelo Deus vivo. Obrigada, e obrigada, e obrigada. É muito difícil a gente ter que viver escondido, com um certo ar esquisito. É difícil. Isso eu digo. Bom dia. Eu me sinto um ser vivo, porque eu vivo no coração do Filho de Deus vivo. E ainda que seja muito difícil tudo isso, não podemos de fato passar por cima daqueles que fizeram parte de algo tão bonito. Simplesmente isso.